A gente vai começar aqui a palavra de Monteiro, onde a gente parou da última vez. E só para relembrar, é que nesse livro, o André Luiz, ele está passando, ele está sempre aprendendo através de ensinamentos de outros médiuns que tiveram seus ensinamentos, que voltaram à carne, que caíram. Então, ele vem aprendendo e vem falando muito de como Deus é bom, né? Para que ele está sempre nos apoiando e nos ajudando, mesmo em nossas quedas. E aí parou nesse capítulo. E o capítulo já parece ser bem interessante. A palavra de Monteiro. Os ensinamentos... Os ensinamentos... Tá bom o tamanho, que eu estou vendo no meu computador e estou vendo no outro que está na minha frente. Para mim tá bom. O tamanho tá bom para você? Tá bom o tamanho. Tá bom o tamanho. Só põe o microfone perto de você. Tá. Os ensinamentos aqui são variados. Fora o amigo de Belarmino que tomara a palavra, mostrando a agradável maneira de dizer, continuou. Há 3 anos sucessivos, venho diariamente ao Centro de Mensageiros, e as lições são sempre novas. Tenho a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens. Se minha confiança no Pai fosse menos segura, admitiria essa conclusão. Belarmino, que observava atento o gesto do amigo, interveio explicando. O nosso Monteiro tem grande experiência do assunto. Sim, confirmou ele. Experiência não me falta. Também andei às tontas na semeadura terrestre. Como sabem, é muito difícil escapar à influência do meio, quando em luta na carne. São tantas e tamanhas as exigências dos sentidos em relação com o mundo externo, que não escapei igualmente a doloroso desastre. Mas como? Indaguei interessado em consolidar conhecimentos. É que a multiplicidade dos fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínio na cabeça que sentimentos no coração. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero. E foi o que me aconteceu. Depois de ligeira pausa, prosseguiu. Não preciso esclarecer que também parti de nosso lar, no outro tempo, em missão de entendimento espiritual. Não ia para estimular fenômenos, mas para colaborar na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. O serviço era imenso. Nosso amigo Ferreira pode dar testemunho, porquanto partimos quase juntos. Recebi todo o auxílio para iniciar minha grande tarefa. Intraduzível alegria me dominava o espírito no desdobramento dos primeiros serviços. Minha mãe, que se convertera em minha devota orientadora, não cabia em si de contente. Enorme entusiasmo instalara-se-me no espírito. Sob meu controle direto estavam alguns médiuns de efeito físico, além de outros consagrados à psicografia e à incorporação. E tamanho era o fascínio de que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina. Tínhamos 4 reuniões semanais, às quais comparecia com assiduidade absoluta. Confesso que experimentava certa volúpia na doutrinação aos desencarnados de condição inferior. Para todos eles, tinha longas exortações decoradas, na ponta da língua. Aos sofredores, fazia ver que padeciam por culpa própria. Aos embusteiros, recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. Os casos
Os casos de obsessão mereciam-me ardor apaixonado. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero, no campo da argumentação pesada. Outra característica que me assimilava às ações firmes era a dominação que pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católicos romanos desencarnados, em situação de ignorância das verdades divinas. Chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos da Escritura, e não para meditá-los com o entendimento, mas para mastigá-los, a meu bel prazer, bolsando-os depois aos espíritos perturbados, em plena sessão, com a ideia criminosa de falsa superioridade espiritual. O apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo. Acendiam luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo a mim mesmo. Somente aqui, de volta, pude verificar a extensão da minha cegueira. Por vezes, após longa doutrinação sobre a paciência, impondo pesadíssimas obrigações aos desencarnados, abria as janelas do grupo de nossas atividades doutrinárias para descompor as crianças que brincavam inocentemente na rua. Concitava os perturbados, invisíveis, a conversar e conservar serenidade para daí a instantes repreender senhoras humildes presentes na reunião, quando não podiam conter o pranto de algum pequenino enfermo. Isso quanto a coisas mínimas, porque no meu estabelecimento comercial, minhas atitudes eram inflexíveis. Raro o mês que não mandasse promissórias a protesto público. Lembro-me de alguns varejistas menos felizes, que me rogavam prazo, desculpas, proteção. Nada me demovia, porém. Os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis. Passava os dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso, entre preocupações e observações nem sempre muito retas. E à noite ia ensinar o amor aos semelhantes, a paciência e a doçura, exaltando o sofrimento e a luta como a estrada bendita de preparação para Deus. Andava cego, não conseguia perceber que a existência terrestre, por si só, é uma sessão permanente. Trabalhava o espírito a meu modo, toda a proteção e garantia para mim, e valiosos conselhos ao próximo. Ao demais disso, não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores. Fora das sessões práticas, minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenômenos observados, duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos, críticas rigorosas dos médicos. Monteiro deteve-se um pouco, sorriu e continuou. De desvio em desvio, a angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Passei para cá, qual demente, necessitado de hospício. Tarde, reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo. Como ensinar sem exemplo, dirigir sem amor. Como ensinar sem exemplo, dirigir sem amor. Entidades perigosas e revoltadas aguardaram-me a saída do plano físico. Sentia, porém, comigo singular fenômeno. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas meu sentimento agarrava-se a objetivos inferiores. Minha cabeça dirigia-se ao céu, em súplicas, mas o coração colava-se à terra. Nesse estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos que me repetiam longas frases de nossas sessões. Com atitude irônica, recomendavam-me serenidade,
paciência e perdão às alheias faltas. Perguntavam-me, igualmente, por que me não era desgarrado do mundo, então já desencarnado. Vociferei, roguei, gritei, mas tive de suportar esse tormento por muito tempo. Quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, a comiseração de alguns bons amigos me trouxe até aqui. E imagine o irmão que meu espírito infeliz ainda estava revoltado. Sentia-me descontente. Não havia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois planos? Não me consagrar ao esclarecimento dos desencarnados? Percebendo-me a irritação ridícula, amigos generosos submeteram-me a tratamento. Não fiquei satisfeito. Pedi à ministra venerana uma audiência, visto ter sido ela a intercessora da minha oportunidade. Queria explicações que pudessem atender ao meu capricho individual. A ministra é sempre muito ocupada, mas sempre atenciosa. Não marcou a audiência, dada a insensatez da solicitação. No entanto, por demasia de gentileza, visitou-me em ocasião que reservara a descanso. Privei-lhe os ouvidos de lamentações. Chorei amargamente e durante 2 horas ouviu-me a benfeitora por um pródigo de paciência evangélica. Desculpa, um prodígio de paciência evangélica. Em silêncio expressivo, deixou que me cansasse a exposição longa e inútil. Quando me calei, à espera de palavras que alimentassem o monstro da minha incompreensão, Veneranda sorriu e respondeu. Monteiro, meu amigo, a causa de sua derrota não é complexa, nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático, junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. Nesse instante, Monteiro fez longa pausa, pensou uns momentos e falou comovido. Desde então, minha atitude mudou muitíssimo, entendeu? Aturdido, com a lição profunda, respondi, mastigando palavras, como quem pensa mais para falar menos. Sim, sim, estou procurando compreender. Nossa Bom, então, Nossa. vou compartilhar com vocês aqui uma coisa que eu gosto muito, que é da terapia comunitária, que eu acho que vai bem em encontro com isso aqui. A gente é danado para dar conselho, né? Como a gente é bom para dar conselho. E depois a gente sai e faz, né? A gente não segue os exemplos, né? Tem um ditado que fala, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Na terapia comunitária, tem uma coisa tão bacana que ninguém pode dar conselho, a gente tem que falar de si próprio. Então, por exemplo, se alguém marca um encontro, se alguém tem algum problema, fala de si, não fica dando conselho para os outros, né? Porque é isso que eu me encaio aqui, sempre o ego toma a gente. O ego, gente, é um negócio tão... A gente roda as nossas leituras aqui, a gente vem conversando várias vezes sobre isso, né? Sobre o ego. O Monteiro caiu no ego. E ele pregava paciência, chegava lá fora, não tinha paciência nem com as crianças que estavam brincando de bola na rua. E quantas vezes não acontece isso com a gente? Né? Mas a leitura vale a pena ler e reler, né? Para a gente ficar atento, assinar um sinal lá alaranjado, um sinal de atenção nas nossas vidas. É como estamos caminhando, né? A gente está dando conselho e a gente está seguindo os nossos conselhos. Foi a história de Monteiro. O que eu vou falar é mais ou menos o que o Rômulo colocou dessa mensagem, né? Porque
é um tema que realmente vai lá e lá dentro. E para mim mexe muito comigo, porque é aquele espiritismo onde ele estava trabalhando, trabalhando, mas de fato não estava procurando fazer a reforma interior. A gente estava até no começo da reunião falando da reforma íntima. Verdadeiramente está trabalhando internamente, sabe? Esse capítulo me lembrou muito um livro editado pela FEB, que foi psicografado pelo Chico, chamado Voltei, do Espírito Jacó. É, é um pseudônimo do Frederico Figner, que foi vice-presidente da FEB, da Federação Espírita Brasileira, que ele achou que quando desencarnasse ia retornar, né, ia voltar para o mundo maior em, em uma verdadeira carruagem de luz, de forma figurada. E não foi o que aconteceu. Ele ficou impressionado com o seu retorno. Quando eu li aquele livro, mexeu profundamente comigo, no sentido de que, de fato, você está trabalhando, Ismael, buscando melhorar realmente, não ser algo que seja só externo, né? Seja realmente aquela mudança interna e que é aquele trabalho íntimo, silencioso, de estar reconstruindo, percebendo determinados detalhes e modificando a personalidade. Então, esses relatos mexem muito comigo, porque me vem aquela pergunta: e aí? E você, né? Você vai ser pego de surpresa, percebendo aspectos que não percebeu em vida, ou você de fato está trabalhando, procurando viver o Evangelho do Cristo, né? E e ainda constantemente é algo que eu fico repensando e me percebo muito longe ainda do que eu gostaria, sabe? Mas, nossa, esses casos, eles são maravilhosos porque aquele chacoalhar, fala assim, olha, não deixa para ter consciência de si mesmo quando chegar do outro lado. Faça agora esse trabalho procurando realmente construir a personalidade mais harmônica do lado espiritual, do Evangelho do Cristo. Então era esse um ponto que queria colocar aí que mexe bastante comigo, essas mensagens. E a É gente muito sempre interessante. tem. Sim, Sandra. Não, é interessante porque à medida que a gente vai lendo esse livro, eles são chamadas diferentes, mas quase sempre para o mesmo ponto, né? É da nossa reforma interior. O que a gente está fazendo? Qual é o nosso papel aqui, né? E muitas vezes eu fico me perguntando, né? No dia que eu tô na sopa, eu estou fazendo isso por mim? É por quê? Para quê, né? Eu estou fazendo o bem de fato, que eu consiga fazer o bem de fato. No dia que eu estou numa outra coisa que eu também faço, eu fico me perguntando se aquilo ali é ego, é vaidade, ou se eu consigo dar o melhor de mim. Eu peço sempre, quando eu acordo, que eu consiga dar o melhor de mim para essas pessoas que me veem, sei lá, de uma outra forma, mas que seja benéfico, né, para as pessoas, que não seja nada para mim. Para mim é como se eu não estivesse fazendo nada, mas assim, que tenha um benefício para essas pessoas todas que estão ali. Inclusive para a gente. Para a gente também. Porque quando a gente serve, né? Que não seja vaidade. Sim. Eu não gosto de falar dessas coisas que a gente normalmente faz pelo outro, porque fica parecendo que você está querendo mostrar alguma coisa. Eu não quero mostrar nada. Eu estou falando aqui só entre nós, na verdade. Mas aí as lições que a gente vai tirando, né? É. E eu estou lembrando aqui agora, gente, da história que o Ismael, eu confundo tempo e espaço, tá? Mas o Ismael contou a história do dia, como é que foi a história do bêbado do Ismael? Ele te abraçou e a mensagem que ele te deu, como é que ele falou? Estava em um trabalho com pessoas em situação de rua,
E o meu papel era ficar ali conversando com eles, ajudando as filas. E aí teve um bêbado que chegou e, e aí veio, eu fiquei conversando com ele era aquele bêbado, é o bêbado alegre, sabe? Bem alegre, aí abraçava daquele jeito. Aí teve uma hora que ele olhou, aí falou assim, aqui não é mais, aqui não é mais a pessoa que veio falar aqui. Eu cuido dele. Então, ou seja, houve ali uma incorporação do mentor. Aí na hora eu percebi, né, a situação acontecendo lá, as pessoas, e ele falou assim, eu sei dos trabalhos que você faz, eu peço para você orar por ele. Aí eu olhei bem para ele, assim, cumprimentei e falei assim, eu vou fazer isso. E aí ele saiu, aí o bêbado voltou e continuou ali do jeito dele, né? Pois a gente sempre, em cada movimento, em cada imobilidade, tudo tem ensinamentos para a gente. Né? Na hora que a gente lê isso aqui, é um despertar que a gente tem, né? Quando a gente está fazendo a sopa, né? Aquela energia que a gente está fazendo a sopa, o amor. Gente, o ingrediente principal do alimento é a energia, em tudo. Na hora que você está fazendo aquela sopa, você está fazendo com amor. Na hora que você está servindo, você está fazendo com amor. Você está trabalhando, a gente está trabalhando a gente e o outro. Porque é todo mundo junto. Na hora que eu faço bem ao outro, eu estou fazendo a mim e ao outro, do outro, do outro, do outro. Às vezes, quando faz bem a um, a gente está fazendo bem a uma família inteira. E a família inteira é o planeta, a família é cósmica. Não é só aquele indivíduo, não. Né? O indivíduo, ele interfere totalmente, um indivíduo interfere totalmente numa coletividade. Um indivíduo é capaz de elevar o lar ou desmontar o lar e reconstruir o lar. Um indivíduo. E com uma boa palavra, com amor mesmo, né? E com exemplo. Não adianta nada, senão a gente cai escorrega igualzinho o Monteiro e os outros aqui, né? Vamos estar atentos. Vamos estar atentos.